Mais uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Hoje nós vamos mergulhar, nadar, aprender, meditar no capítulo 20 do livro de Mateus. Que bacana, né? Estamos avançando aí, vai até o 28, não é isso? Versículo... Não, o capítulo 28 do livro de Mateus, só confirmando. E já estamos no 20. Se você está chegando agora, se alguém te enviou esse vídeo ou você ficou sabendo dessa série há pouco tempo e está chegando aqui, você pode ir até a primeira meditação lá, o primeiro capítulo, e vir no seu tempo, na sua velocidade. Se você assistir, por exemplo, um por dia, tem dias que não dá, mas tem dias que dá para assistir também 2, 3, dá para colocar uma velocidade, talvez colocar uma velocidade maior, enfim, tem como. Se você está aqui com interesse em aprender mais sobre Jesus, seus pensamentos, seus sentimentos, sua vontade sobre o Evangelho, com certeza, se você separar um tempinho do seu dia, da sua semana para isso, você consegue nos alcançar. Talvez você nos alcance antes da gente chegar no 28, ou quando chegarmos no 28, você estará bem próximo, tá bom? Então vamos em frente, vamos fazer uma oração, como sempre fazemos, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a meditação, que fale conosco, que nos use. Espírito de Deus, primeiro te agradecemos por essa série maravilhosa, teu Evangelho. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, principalmente fez por nós na cruz. Em nome de Jesus, ilumine o nosso entendimento, fale conosco, nos inspire. Espírito Santo, tome o nosso raciocínio, memória, pensamentos, sentimentos, todo o nosso ser nesta meditação. Que Jesus seja glorificado, que seja esclarecedora, libertadora, profunda, simples, como o Senhor é. A Ti entregamos. Essa meditação é sua, essa série é sua, porque nós somos teus, a vida que vivemos é sua. Tudo é do Senhor e para o Senhor, pelo Senhor. Amém. E vamos em frente. Vamos lá, então, versículo 1 do capítulo 20, Michele vai lendo para a gente. A parábola dos trabalhadores do vinhedo. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. Olha, parou em qual? Versículo 12. Só um
detalhe aqui. Como sempre, falamos, mas vale ressaltar que as parábolas falam do reino, falam da salvação e que tudo tem um contexto. Observe como termina o capítulo 19. O que Jesus fala no final do 19? Observe lá. E ele está dizendo aqui que os últimos seriam os primeiros, e a gente entende, Michele, que teremos muitas surpresas. Muitas surpresas. Pessoas que a gente imagina assim, que humanamente falando, na ótica humana, muitos pensam, essa pessoa não entrará no reino de Deus. Ela estará lá. Outras que muitos pensam, isso aí é certo de estar no reino de Deus. Não estarão. Não estarão. Muitos não estarão. E assim, por que haverá essas surpresas e por qual razão tem gente que se ofende? Porque a gente vai ver agora aí que foi uma ofensa para aqueles que começaram a trabalhar na madrugada, ali bem cedinho, por volta de 5 da manhã ou 9 da manhã, ou meio-dia, né? Os que começaram às 17 horas, no finalzinho da tarde, bem próximo do término do expediente, muitos interpretarem como injusto. Essa interpretação de que é injusto é justamente feita por pessoas que ainda não compreenderam, tá balançando, né, um pouquinho, tô segurando. Que não compreenderam a graça do nosso Deus. Eu quero perguntar para você, estamos no capítulo 20 de Mateus. Você já compreendeu o que é a graça? Você já compreendeu o que é a graça do nosso Deus? A graça de Jesus? O sacrifício de Jesus na cruz? Gente, eu espero que sim. Estamos no capítulo 20. Se ainda não, procure compreender. Se tem alguma dúvida, nos pergunte. Nós temos um grupo lá no WhatsApp para isso, para interação, para vocês acrescentarem, para vocês compartilharem o que Deus falou com vocês, o que vocês entenderam sobre qualquer palavra e também para fazerem perguntas. Porque quem não entende, Michele, a graça do nosso Deus, ela ainda tem a mentalidade de meritocracia, ela ainda tem a mentalidade de performance, de desempenho, de justiça própria. E com essa mentalidade, ela não entende e acha injusta e se ofende, não entende e se ofende com essa graça que é maravilhosa, que é motivo de darmos glória a Deus e não de nos sentirmos ofendidos, né? E essa graça, né, Marcelo, tem muita gente que deturpa no sentido de achar que a graça significa libertinagem. Se não é pelo que eu faço, então, né? Aí ela pensa isso de uma forma como se fosse intencional, né? Uhum. Então, eu vou viver a vida do meu jeito, eu não tenho que prestar conta da minha vida para ninguém, eu não preciso congregar, eu não preciso fazer o que os pastores falam que eu tenho que fazer. Vai para outro extremo, né? Eu posso viver a vida do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, e aí ela não se atenta, ela não é fiel à palavra de Deus, né? Ela não procura se enquadrar na vontade de Deus, porque o que é a graça, né? Ao nosso ver em Jesus, ele explica um pouco sobre isso lá, quando ele foi tentado no deserto, né? Que o diabo citou uma passagem da Bíblia
para tentá-lo no seguinte: se joga daqui, está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Então, se fosse nos dias de hoje, né, a gente poderia ser tentado, mas, né, não tem problema você pecar, a graça de Deus é infinita, né? Mas aí entra a questão de que eu não estou andando na retidão por amor, por um coração verdadeiro, né, por realmente ter entendido a vontade dele. E aí, o que acontece? Eu estou seguindo justamente porque eu estou já contando com a graça de Deus, né? E aí, quando Jesus falou, não tentará, aí está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, da mesma forma que está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Deus é soberano, né? A misericórdia dele é infinita, mas essa misericórdia é para com aqueles cujo coração é totalmente dele, né? Então, muitas vezes a gente recebe essa misericórdia justamente porque ele viu em nós, né, esse coração sincero, temente, aberto. Ele não viu o que ele não via nos religiosos. Exato. Na época, o que ele não via em quem não o reconhecia como Messias. Agora, viu em muitos, nós lemos isso aqui muito, ele viu e a misericórdia, a graça dele alcançou pessoas que eram consideradas desprezíveis, pecadoras, publicanas, mas tinham um coração aberto, humilde, pessoas sedentas, pessoas que não se apoiavam na sua própria justiça. Gente, muito cuidado. Falo isso para ti, que está acompanhando, isso é para a Michele, isso é para mim. Cuidado com a justiça própria, com esse orgulho espiritual. Cuidado com o orgulho espiritual. Cuidado com... Nós devemos ter cuidado com isso. Com a gente se apoiar no que fazemos e acharmos que somos superiores e acharmos que merecemos algo. Essa mensagem é nociva. Por isso que a gente vem combatendo mensagens que massageiam o ego, doutrinas, ensinamentos, movimentos, teologias que vão para esse extremo e centralizam no homem, que não são cristocêntricas, que não põem Jesus no centro, mas o homem no centro. Cuidado com isso. Cuidado com pessoas que arrotam santidade, que passam imagens de super santas. Gente, nós somos humanos, sabe? É tão bom estar cercado de gente que é gente como a gente. A pessoa, ela é espiritual, mas ela brinca, mas ela descontrai, mas ela é o que ela é. Ela, se tiver que falar dos seus defeitos, ela fala. Se tiver que comentar um erro que ela cometeu, ela comenta. Ela não passa essa imagem de super-herói ou de super-santo. Cuidado com isso. Cuidado com gente que cobra perfeccionismo. Cuidado com o perfeccionismo. Cuidado com esse extremo. Porque é uma religiosidade travestida de santidade, muitas vezes. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E esse conflito que estava tendo ali era de pessoas que não entendiam a graça. Havia uma graça. Gente, só de trabalhar para Deus, porque essa parábola, o Senhor aí que está pagando, que contratou essas pessoas, é Deus. Só de trabalhar para Deus já é um privilégio. E não importa quem começou primeiro. Isso aqui também pode ser, a gente pode entender e interpretar como a conversão, né? Tem gente que há muito tempo se converteu, tem gente que vai se converter no finalzinho da vida, tem gente se convertendo agora, tem gente que já se converteu há muitos anos, não importa. O que importa é estar com Deus, o que importa é se converter realmente, e o que importa é a salvação. Então, vamos concluir aí. E ali foi o mesmo pagamento, né? Não importa se a pessoa se converteu lá no início da vida ou se ela se converteu como o ladrão da cruz, que se arrependeu e reconheceu na Jesus cruz como foi no Salvador. finalzinho, né?
Exato. Então, a gente nunca pode condenar ninguém, porque só Deus sabe, né? O que está dentro do coração e o plano dele, se de fato essa pessoa pode se arrepender lá na frente. Então, a gente tem que orar para isso, né? Mas nunca... E ficar feliz. Exato. Com qualquer pessoa que se converta. Ficar feliz. Ficar feliz. Nossa, que a graça alcançou aquela pessoa também. Sabe? E eu estou recebendo a salvação. Não posso me ofender, ou invejar, ou questionar o outro que está recebendo também. Ah, mas o outro só se converteu agora, curtiu muito a vida. É tipo o jovem falar de um idoso que se converte, sabe? Ah, agora? Se converter agora, depois de já ter curtido a vida? E eu que me converti na adolescência e renunciei um monte de coisa. Mas não importa, o que importa é que está sendo salvo. Né? Isso é individual. Isso tem que ser respeitado. Deus é soberano. Gente, nós temos que respeitar a soberania de Deus. Vamos lá. Aí diz, o proprietário respondeu um deles, amigo, não foi injusto, porque você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. É isso aí. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios, para que zombem dele e açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Quer vai comentar alguma coisa sobre isso? Nós já falamos, né, bastante sobre isso. Pode seguir. Versículo 20, né? Jesus ensina sobre servir os outros. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Isso é forte, né? Essa tem que parar. Não foi ousada, né? Vai. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão o meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem a sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos comentar isso aí, porque agora vai entrar na... Terminou essa parte, né? Isso. Gente, o pedido dela foi ousado, mas o principal aqui, no sentido de correção, não é nem o pedido, é mãe, né? Mãe. E ela já estava consciente, no teu reino. Mãe é mãe, o pedido dela não tem problema com o pedido dela, não tem problema. O problema
O pedido dela é sobre o reino, é pedido de mãe. Então, o problema aí é a disputa, essa coisa humana que os discípulos ainda não tinham compreendido de forma plena. Quem vai ser o maior? Né? E os outros discípulos vão gostar. É como se fosse assim, pô, olha lá, a mãe dele. Estão trapaceando, né? Vou trazer a mãe, né? Trouxeram a mãe, ou a mãe veio para poder falar com Jesus, né? Como se fosse assim, vou trazer a minha também. Vou trazer minha mãe também. Vou querer saber meu lugar. Jesus, ele foi bem claro em dizer que o reino dele, no reino dele, não é e não será como nesse mundo. E a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, que é um problema nos dias de hoje, é um problema em muitas igrejas. Porque assim, tem coisas que a gente enfrenta, que a gente vê no trabalho, se a gente vê na política, a gente fala assim, na política, né? Se a gente vê numa empresa, na empresa em que trabalhamos, se a gente vê em casa, se a gente vê também na rua, na vizinhança, no quartel. Eu estou dando esses exemplos porque às vezes a gente vê coisas, estou falando de perfeição, não, mas a gente vê coisas assim grotescas em igrejas, no plural, tá? Não em todas, mas no plural, em várias, que você diz assim, pô, estou numa igreja, ou estou no quartel, ou estou numa empresa, ou estou na política. Porque, por qual razão isso acontece? É o mundo, é o reino do mundo, sendo a mentalidade mundana, terrena, carnal, sendo adaptada, sendo trazida para dentro da igreja, para os modos operantes da igreja, para o modo da igreja operar, ser, essa coisa de meritocracia, de cargos, essa pirâmide de honra aos que estão em cima, de submissão total, de você ser recompensado, de você obedecer cegamente, de você ser favorecido, de você essa cultura do network dentro da igreja, de você se aproximar com interesse em receber uma promoção, várias coisas que na política, na empresa, no quartel, aí no mundo, a gente, né, olha assim, não se envolve e vamos em frente. E às vezes a pessoa até se depara, né? Mas eu estou no mundo ou eu estou dentro da igreja de Cristo? Então, é o que a gente falou. Aí nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar. E quando eu digo não podemos aceitar, é não aceitar mesmo. Não é ignorar. Não é deixar para lá, porque não é comigo, porque não sou eu. É realmente não aceitar, não coadunar, não ser cúmplice, não estar de acordo. É realmente nos manifestarmos contra isso, nos posicionarmos. Então, a parte mais forte aí é quando Jesus fala assim, olha, o que vocês estão falando? O áudio está baixo, a Antônia Neru tá ouvindo melhor, Antônia? Dona Antônia? Que a sua voz tá um pouquinho... Seria bom se os outros tá baixo para todo mundo, se os demais puderem nos dar um feedback. Sim, melhorou, né? Fala um pouquinho mais alto. Ok. Como é que tá o áudio para os demais? Se puderem dar um feedback aí, por gentileza.
Então, Jesus fala, entre vós, meus discípulos, meus filhos, olha só, no mundo é assim, mas entre vocês, na minha igreja, entre vocês, não será assim, não é como o mundo, não será como o mundo, vocês são irmãos, não quero, é como se Jesus estivesse falando, não quero entre vocês essas brigas, não quero entre vocês essa hierarquia de forma exagerada, não quero entre vocês essas coisas que são do mundo. Um ajuda o outro, um suporta o outro, um ama o outro, e igreja é isso, Michele. Esse é o motivo das pessoas congregarem, esse é o motivo das pessoas estarem na igreja. Um servindo o outro. Não tem o pastor é Jesus. O cabeça é Jesus. Tem um pastor que ele é a ovelha pastor. Todo mundo é ovelha, inclusive o pastor. Só que essa ovelha pastor é uma ovelha pastor. Não é um pastor ovelha, é ovelha pastor, com carisma, com um dom para pastorear, para cuidar, para pregar, para ensinar. Mas os outros irmãos também têm dons, cada um tem seus dons e cada um também pode ensinar um ao outro. E o pastor, aquele que é ovelha e pastor, ele também precisa de cuidado, ele também tem coisas para aprender, ele não é inquestionável, ele não é inacessível, ele não é o super ungido, ele não é aquela pessoa distante, ele não é como um executivo de uma empresa que quase ninguém vê, que as pessoas têm dificuldade de acessar, que as pessoas não podem falar algo para ele, fazer dar um conselho, ou falar algo, ou até mesmo fazer uma crítica construtiva, respeitosa. Não, ele é o irmão, ele tem consciência que não é ele, que não existe ele falar e todos têm que seguir, que não existe isso dele falar e todos têm que obedecer. Não, ele é um discípulo como os outros. E é assim, Michele, é assim que tem que ser. Então, assim, as pessoas, aí toda vez que a gente fala sobre isso, uma pessoa ou outra vem, é natural que na mente dela vem assim, mas a igreja é lugar de gente imperfeita, sempre vai ter imperfeições. Claro que vai ter. Claro, pessoas diferentes, cabeças diferentes, educação diferente, jeito diferente, personalidades distintas, né? Seres humanos. É um monte de gente imperfeita, claro, reunidas, mas procurando melhorar, procurando ser cada vez mais parecidas com Jesus. Então, tudo bem, são pessoas imperfeitas, mas se o evangelho verdadeiro está sendo pregado, e se o trabalho não é um trabalho mundano, adaptado do mundo trazido para dentro da igreja, mas o evangelho, se essa igreja tem como base o evangelho na pregação e no dia a dia, então são pessoas imperfeitas que cada vez procuram melhorar, são pessoas imperfeitas que aceitam correção, são pessoas imperfeitas que uma ama a outra e uma ajuda o outro. É diferente, sabe? E esses erros são erros contornáveis, erros que se consertam e que se evoluem. Então as pessoas dessa igreja evoluem, uma igreja saudável, uma igreja pautada no evangelho, elas evoluem e a igreja evolui, e o pastor evolui, e todo mundo evolui. Agora, quando nessa coisa de hierarquia, de não poder falar, de não poder, só tem que abaixar a cabeça e seguir, e não pode questionar, discordar de nada, nem falar, nem criticar, nem confrontar, então não há evolução, há declínio, que é o que acontece hoje com muitas igrejas, infelizmente. Não todas, tem igrejas saudáveis, tem igrejas baseadas no evangelho, essas estão evoluindo. As que não são, além de pararem no tempo, estão regredindo, porque se você não ouve conselhos, se você não está aberto para conselhos, se você não busca melhorar, se você não recebe toques nem críticas, você não evolui. Isso é igreja, isso é pessoa, isso somos nós. E só o orgulho que faz isso.
Mas a humildade nos faz ouvir, nos faz pedir conselhos, nos faz receber conselhos, nos faz aceitar críticas e, consequentemente falando, nos faz evoluir. Então, que a gente evolua, que a igreja possa evoluir, que você possa evoluir, que todos nós possamos evoluir, que a gente seja como barro mole nas mãos do oleiro, para que ele nos molde como ele quiser. Se ele quiser fazer um barro assim, faz. Se ele quiser fazer um barro mais curtinho, assim, faz. Se ele quiser abrir mais, fazer um barro com uma altura menor, uma largura maior, faz. Faz a gente, oleiro, me faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser na minha vida. Se for igreja, faz nessa igreja o que o Senhor quiser. É isso que Deus espera de nós, né, Michele? E ele falou, né, vocês não sabem o que estão pedindo, né, para os discípulos. E eles falaram, Jesus falou, vocês estão dispostos a beber o cálice que eu estou para beber? Ele falou, estamos. E aí ele falou, de fato, vocês vão beber meu cálice. É o martírio, né? Que eles também, alguns foram crucificados, né, outros foram martirizados. Só que aí ele fala, né, quem vai se assentar à direita e à esquerda, não cabe a mim, cabe ao meu Pai. Porque eu entendo também, Marcelo, porque se eles ficam sabendo, então eu vou sentar à direita e à esquerda, ali já iam se inflar e se encher de si, né, e iriam, de repente, nem ser por inteiro, né, de todo o coração, fazer realmente de verdade, né? Porque quando a gente sabe o que vai acontecer depois, a gente não coloca toda a força, digamos assim, né? Naquilo que a gente está proposto a fazer. Então, essa recompensa, o nosso galardão, é uma incógnita, né? Cabe ao Pai. A gente vai descobrir só lá. Mas aqui, enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai servir, independente da recompensa que a gente vai ter, a gente vai servir de Fala todo um pouquinho mais coração. sobre isso para a gente terminar, sobre servir, porque eu vejo Jesus, Michele, falando assim, isso cabe ao meu Pai, não cabe a vocês, não cabe nem a mim, se preocupem em servir, porque o menor... E nem Jesus, na verdade, ele estava fazendo pela recompensa. Jesus veio servir. Por causa do que ele fez, do que ele serviu, que ele esteve disposto a... Essa é a palavra, servir. Aí veio a recompensa. A ele foi dado um nome que está acima de todo nome. Né? Depois veio a recompensa, mas ele não sabia o que ele estava para receber. Ele só serviu, ele se deu por inteiro e cumpriu a vontade do Pai conforme ele recebeu a direção. E o papel do cristão é servir, né? Exato. E aqui ele nos ensinou a forma como nós deveríamos, a liderança aos moldes de Jesus. E não só na igreja, quem é discípulo de Jesus leva esse molde para a sua empresa, para o seu trabalho, para onde... Porque não exerce autoridade na força, né? Exerce a autoridade no serviço, porque quando você serve, se os nossos... Aí, voltando a falar um pouquinho, né? Se os nossos governantes, se os nossos líderes seguissem essa liderança aos moldes de Jesus, eles não estariam lá para serem beneficiados, né? Para se beneficiarem e ganharem com aqueles cargos políticos, e se aproveitarem e tirarem vantagens às custas da desgraça de outras pessoas, né? Mas eles serviriam, eles dariam tudo de si. Mesma realmente. Coisa, pastores. Exatamente. Servir. Pastor para servir. Pastor é vocação. Pastor é paixão. Pastor é amor. É amor. Não é para ganhar dinheiro. Não é para fazer nome. Não é para fama. Não é para nada. Nada disso. Não é nada pessoal. Absolutamente. Absolutamente. Para servir. Servir. E aí ele a casos e casos, né? Mas ele recebe da comunidade cristã o auxílio para viver, para comer, para que ele possa ter condições de servir, sem se dividir. Se o pastor, se a comunidade entender que ele está ali em tempo integral, pronto para fazer visitas, pronto para trabalhar, pronto para atender, pronto para se dar, então a própria comunidade cristã
dar a ele a condição para que ele, de forma integral, sirva essa comunidade, sirva os sofridos. O pastor atende aquele que não tem nada para oferecer com o mesmo carinho e amor do que alguém que tem uma condição melhor, econômica, ou algum cargo. Não podemos fazer isso é pastor, isso é qualquer outro. Estou falando pastor porque tem muitos que tem o filme de pastor muitas vezes é queimado, né? É saturado, nome banalizado às vezes. Fulano é pastor, cara. Pastor que vem agir na cabeça de muitos, vem assim, cara, quer meu dinheiro. Vai pedir meu dinheiro. Por causa de alguns, né? Por causa de ensinos, doutrinas, principalmente da teologia da prosperidade, por causa do exagero nessa questão, por causa de legalismo, de obrigações e barganhas. Mas o pastor é para servir, sabe? Ontem nós gravamos um vídeo e eu até, teve uma hora que eu falei, perdão, a gente se colocou à disposição para atender, e eu falei assim, se você quiser atendimento pessoal, presencial, visita ou por vídeo, vamos marcar. E nem me mande uma mensagem dizendo, desculpa incomodar, né? Porque não é incômodo. Não é incômodo. Não pode ser interpretado como incômodo. Porque nós estamos aqui para servir vocês. Como que eu posso te servir? Como que o Michele e eu podemos te servir? Como nós podemos te ajudar? Me diga. É um atendimento? É uma visita? Você está, mas eu estou em outro país ou estado. Um atendimento por vídeo? Um atendimento com o casal juntos? Vocês estão precisando de uma orientação para o casamento? Os dois juntos ou apenas um? Depois os dois? No primeiro atendimento só um, depois os dois? Você solteiro precisa de um atendimento? Você está confuso? Você está cansado? Você não sabe aonde congregar? Não encontra um lugar para congregar? Está confuso? Está cansado? Machucado? Ferido? Não sei. Você precisa... A gente pode te servir de alguma maneira? Então, entre em contato conosco, porque nós existimos para isso. E agora, mais do que nunca, estamos com o nosso tempo destinado a isso. Tempo corrido, com muitas responsabilidades, atendendo muitas pessoas, mas o nosso tempo, a nossa vida, nossa voz, nosso corpo, nossa mente, o nosso coração está destinado a isso, para servir. Assim como Jesus nos serviu. Então aqui ele fala do bônus, mas tem o ônus, né? Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então ali ele estava dando a lição, né, do reino, que isso é confirma invertido, tudo que falamos. É conforme o padrão do reino, né? O discípulo de Jesus, ele vive de acordo com o padrão do reino. E se a gente vive aqui nesse mundo, ocupa um tipo de cargo de liderança, né? De governo, enfim, é esse o padrão que ele estabelece para a igreja, né? Para os discípulos dele. Sirva, gente, sirva com amor. Sirva seu marido, sirva sua esposa, sirva seus filhos, sirva seus pais, sirva sua família, sirva quem não tem nada para te oferecer, sirva teus colaboradores, sirva teu funcionário, sirva com amor, trate ele com amor. Trate ele com amor. Não trata bem só quem tem posição, não. Trata melhor ainda, ou tão bem quanto. Pense em Jesus, faça por Jesus, faça como se fosse para Jesus. Sirva, gente. Sirva, porque Jesus é isso. Vamos terminar aí? Ou já terminou? Não, Jesus cura os dois cegos. Pode ir até o final, a gente termina. Quando Jesus e seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi,
tenha misericórdia de nós. Cale-se, diziam aos brados os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Clamar é reconhecer nossa miséria. Clamar é reconhecer nossa dependência. Clamar é humildade. Clamar é você se diminuir e fazê-lo crescer. Clame, gente. Clame por misericórdia. Enquanto tem muita gente ensinando e aprendendo, cobre, determine, coloque Deus na parede. Exija. Esses 2 cegos, eles clamaram por misericórdia. E quando você clama com sinceridade por misericórdia, pela graça, essa graça te alcança. Essa misericórdia vem com tudo, hein? Vai. O que queres que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante passaram a enxergar e o seguiram. Quanto que eles deram? Do quê? Dinheiro. Nada. Amém. Agora que chegou a mensagem. Não deram nada? Não deram nada. Foram curados? Na hora? Só clamaram por misericórdia. E Jesus teve o quê? Teve compaixão deles. A fé que eles agiram foi clamar a Jesus. Mas não tem que... Mas eles não tinham que provar a fé? Eles provaram clamando, né? Por misericórdia. Mesmo mandando calarem a boca dele, eles gritaram mais alto. Eles gritaram mais alto. Gente. Por que a gente lia essas coisas e não tinha esse entendimento, né? Por quê? Porque nós líamos com outros... Meu óculos está aqui. Porque a gente lia com outro óculos. Que óculos a gente lia? Com o óculos neopentecostal. Esse óculos aqui era o óculos neopentecostal. Aí você bota ali e fala, eles foram cegos na hora e clamaram. Aonde que tem, meu Deus do céu, aonde que tem oferta aqui, por exemplo? Mas aí você olha aqui, não, então a pessoa, eles manifestaram a fé, então eu vou dar vou pegar a luva aqui da academia, como se fosse, vou dar esse envelope aqui, a pessoa vai colocar a oferta para manifestar a fé, provar que ela crê, porque só vai provar se tiver alguma coisa aqui, e aí ela vai, então, ser abençoada como esses cegos foram. Mas então assim, aí a gente coloca hoje, os óculos mudaram, hoje com óculos do Evangelho, não com óculos neopentecostal, com óculos do Evangelho puro, a gente olha essa passagem e fala, é a graça. É a graça. Eles clamaram pela graça. Tiveram fé. Clamaram. Insistiram ali. E a graça os alcançou. O poder da graça os curou. É isso, gente. É isso. Deus abençoe. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. E que usemos o óculos do Evangelho. Não o óculos veterotestamentário, né? Veterotestamentário. Não o óculos da antiga aliança apenas. Não o óculos institucional. Não o óculos de líderes religiosos. Principalmente se forem líderes religiosos neopentecostais. Não generalizando, né? Não o óculos
que mais, meu tio? Humano. Só para interpretar a Bíblia, para agradar a Deus, para aprender, para evoluir. Pega o óculos só do Evangelho, de acordo com o Evangelho. Deixa eu ler isso aqui, de acordo com o Evangelho. Deixa eu analisar isso aqui. E não é só Bíblia não, gente. Sua vida, o próximo, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus colaboradores, como a gente falou aqui, coloca o óculos. Porque tem gente que, se você não colocar o óculos do Evangelho, se você colocar o óculos humano, se for com sua própria ótica humana, você vai, a pessoa fez algo contra você, você vai revidar. Vai, me dá aqui. Dá, bate aqui. Você vai 2 vezes. Agora, se você coloca o óculos do Evangelho, vai, me dá. Vamos botar o óculos do Evangelho. Vai, a outra face. Não, fiquei constrangida. Ah, pode acontecer isso, né? Da outra pessoa falar, nossa, tô vendo Jesus em você, e ela se constranger. Então você acaba ganhando, você pode ganhar aquela pessoa para Jesus, né? Ao invés de retrucar e iniciar uma guerra com ela ali. Muito legal, né? Ah, gente, Deus abençoe vocês. Deus nos abençoe. Vamos em frente, tá? Quer concluir falando algo? Só isso mesmo. Vamos em frente, Vamos mergulhando. em frente, mergulhando. Na próxima, capítulo 21 do livro de Mateus. Um abraço a todos e até a próxima.